E aí, meus amigos, tudo bom? Lunático aqui falando. Sei que esse aqui é um canal que a gente fala de futebol. Sei que é um canal que a gente fala de seleção brasileira. Sei que é um canal aqui que a gente fala de futebol, né? Isso aqui é a verdade, de Olimpíada. Mas eu acho que hoje a gente pode abrir uma licença poética para falar desse cara que nos deixou, Silvio Santos, que é um ícone mundial, sabe? Talvez você tá vendo esse vídeo aqui, você é um cara muito novo e você não tenha a dimensão do que foi o Silvio Santos, né? E que também você não tenha a dimensão do que foi o Silvio Santos pro futebol, porque foi um cara muito importante também. O Silvio Santos foi um cara que, inclusive, abriu na TV aberta espaço pro futebol, onde naquele momento ali a gente tinha muito Rede Bandeirantes e Globo. Rede Bandeirantes e Globo. Inclusive eu me lembro, né, de assistir, cara, jogos da seleção brasileira no SBT. E era muito mais legal, sabe? Era muito mais legal, cara. Eu lembro que o Silvio Luiz, inclusive, narrava os jogos, também tinha o Theo José. E eu lembro quando a seleção brasileira fazia um gol, né? Aí saía a bolinha, né? O amarelinho, era uma bolinha redonda assim, ficava pulando assim, comemorando, né? E por que, cara, que as histórias se misturam, né? Porque existem ídolos e existem ídolos máximos, sabe? E um desses ídolos máximos é o Silvio Santos. Um cara que nunca deixou a sua essência, sabe? Um cara que nunca deixou de ser aquilo que ele nasceu para ser. Ele sempre falava, ó, eu sou um comunicador. E tem uma frase dele que é muito bacana, que ele fala o seguinte: eu não nasci dono de TV, eu não nasci dono de emissora de televisão. Eu virei dono de emissora de televisão porque os homens maus não me deixaram mais trabalhar, não me deram mais espaço. E isso mostra muita coisa pra gente. Ele até fala, eu nasci comunicador. E realmente, até o último dia da vida do Silvio Santos, ele era um comunicador. Todas as vezes que a gente via publicamente o Silvio Santos, você jamais deixava de olhar pra ele com um sorriso, né? Ele sempre tinha um sorriso no rosto, sempre tinha uma alegria. E trouxe, né, pra gente aí algumas histórias interessantes. Como, por exemplo, aquela história, né, quando ele levou o Neymar, e aí eu coloquei inclusive o Silvio Santos e o Neymar da foto, onde ele leva o Neymar pro programa, né, o programa Topa Tudo por Dinheiro, né, o programa Silvio Santos. E ele, o Neymar acertou uma premiação ele dando R$ 100 pro Neymar, sabe? O Neymar já era milionário, ele ganhou R$ 100 do Neymar, mas eu tenho certeza que todo mundo queria estar no lugar do Neymar naquele momento, no programa Silvio Santos. Todo mundo queria estar ali, sabe? Outra história, que talvez você não lembre, que envolve o SBT do Silvio Santos, é que há alguns anos atrás, a final da Copa João Avelange em 2000, a Globo era a detentora dos direitos, né, de transmissão. Sempre foi na sua grande maioria da sua trajetória do Campeonato Brasileiro. E naquele momento ali o Eurico Miranda, ele ficou muito chateado com uma matéria que saiu no primeiro jogo, no último jogo da final, era Vasco e São Caetano, né? Caiu o alambrado, muita gente se feriu, um absurdo que o Vasco da Gama proporcionou naquele momento em São Januário, né? Só que a Globo fez naquela época uma matéria assim, tipo, descascando o Vasco da Gama, descascando o Eurico Miranda, descascando São Januário. E na época o Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco, ficou pé da vida, ficou putaço da vida na época, né? E o que é que ele fez? Ele entrou em contato com o SBT, falou, ó, fala o seguinte, coloca o teu patrocínio de graça na camisa do Vasco. E na final a Globo foi obrigada a transmitir o jogo com uma logo gigante aqui na camisa do SBT, sabe? Do SBT, porque era o patrocinador do Vasco, de graça, sabe assim. O SBT não gastou um centavo pelaquela mídia ali. E o Silvio Santos, inteligente, óbvio, aceitou, né? E teve uma propaganda na Rede Globo. Teve outra história, que aí não envolve futebol, mas, cara, eu acho que o Silvio Santos vale a pena a gente abrir essa sessão aqui. Talvez você não saiba. O Gugu, que também já nos deixou, um excelente comunicador. O Gugu, muita gente achava, inclusive, na minha infância, que o Gugu era filho do Silvio Santos, né? Mas não era. E aí, o que acontece? O Gugu, ele tava no SBT e ele meio que
foi pedir um aumento, alguma coisa do tipo, assim, e o Silvio Santos não liberou, e o Gugu, ele fechou com a Rede Globo. E o Gugu, ele foi na sala do Silvio Santos e falou assim, ó, eu quero te agradecer por tudo que passou, mas agora eu tô indo pra Globo. Aí o Silvio Santos fez, tá indo pra Globo? Que história é essa? Ele, já fechei. Ele, não, quero você apresentando o programa e tudo mais, acertou dia de domingo, programação, não sei o que. Mas, Silvio, eu já fechei com a Globo, não tem mais o que fazer. Aí o que é que o Silvio Santos fez na hora? Não, vamos falar agora. Eu vou falar com o Roberto Marinho, que na época era vivo também, já faleceu, o cara que fundou e era dono da Rede Globo, né? Aí o Silvio Santos foi, botou seu terninho, foi com o Gugu, foi pro aeroporto, aí foi, Gugu, paga a passagem aí, compra as passagens aí, que a gente vai pra lá. Aí o Gugu comprou a passagem do Silvio Santos e a dele, foram pro Rio de Janeiro, chegaram na Globo, ele falou, ó, eu quero falar com o Roberto. Ele chegou sem marcar a hora, sem nada. Aí, Gugu, espera aqui. Deixou o Gugu na recepção, foi lá na sala, conversou com o Roberto Marinho. E depois dessa conversa ele sai da sala e fala, ó, Gugu, tá tudo certo, viu? Não precisa mais. Já resolvi com o Roberto, pode ficar tranquilo. Você não vai pra Globo, você vai continuar no SBT. Então o Silvio Santos era isso, cara. Era um cara que é simples, um cara na sua essência, natural na sua essência, ele era isso. Um cara que gostava de ganhar, né? Tanto que ele tem até outro vídeo que ele fala que por que ele ganha tanto, por que ele tem mais vitórias do que derrotas, porque ele é um cara que ele sabe as lutas que vai brigar, sabe? É um cara que é honesto, trabalhador, e era isso, sabe? Então acho que o Brasil, ele perde um grande ícone, sabe? Da apresentação. E eu tava falando até com a minha esposa isso. Eu acho que a gente fecha uma geração, sabe? Eu acho que o grande apresentador da nossa geração, eu tenho 38 anos, e acho que da geração da minha mãe, do meu pai, a minha geração, foi o Silvio Santos. E a gente, com o falecimento dele, a gente fecha essa geração, sabe? E segue em vida, né? Segue a nossa vida, mas sempre olhando para trás e lembrando de quem foi o Silvio Santos, né? Foi um cara que marcou a vida de você que é torcedor de futebol, você que não gosta de futebol, marcou todas as nossas vidas, marcou uma geração. Então, fica aqui a homenagem da minha pessoa, Felipe Luna, aqui do canal Lunático Futebol Clube. Fica aqui a nossa homenagem ao Silvio Santos, né? Queria ter conhecido o Silvio Santos, né? Infelizmente não tive essa oportunidade na vida, mas fica aqui a nossa homenagem ao Silvio Santos, fica aqui a nossa homenagem ao SBT, aos familiares, que Deus possa confortar o coração dos filhos, da esposa, né? E que a gente tenha a sorte, quem sabe, o dia de ver alguém próximo do talento que o Silvio Santos ele tinha, tá bom? Comenta aí, deixa aí nos comentários aí também a sua homenagem pro Silvio Santos. Se inscreve aqui no canal e a gente volta a qualquer momento. Tamo junto. Tchau.